Se você não vive numa caverna, provavelmente perdeu uma tarde inteira tentando entender as polêmicas envolvendo o tal P. Diddy. Esse vídeo pode até parecer um conteúdo de fofoca, mas eu garanto que não é. E sim, tem a ver com acordos espirituais que muitos artistas da música fazem em troca de fama, poder e dinheiro. Por mais incrível que pareça, essas polêmicas envolvendo os artistas de Hollywood e da música não são novidade. Essa sujeira já acontece nos bastidores há muito tempo, mas confesso que não conheço ninguém além do Diddy que chegou tão próximo de zerar o Código Penal. Talvez essas notícias só explodiram agora porque as coisas devem ter azedado pro lado dele. Se você ainda não entende por que tanta figura famosa assim de Hollywood e da indústria musical são frequentemente envolvidas com polêmica de assassinato misterioso, violências, crimes sexuais, festas com orgias e show com algum símbolo ocultista no meio, esse vídeo vai fazer você entender. O Diddy pode não ser o artista mais famoso atualmente, mas já lançou alguns hits ao longo da sua carreira e era mais conhecido lá nos anos 90. No entanto, ele é amplamente reconhecido como um dos magnatas da indústria musical, tendo acumulado um patrimônio bilionário não só pelas suas músicas, mas também pelos seus grandes empreendimentos e também por apadrinhar, desde jovem, lá na sua gravadora Bad Boy Records, artistas que foram e são bem famosos hoje em dia. Sem sombras de dúvida, o seu network e a sua habilidade em descobrir jovens talentos desempenharam um papel crucial no seu sucesso e na expansão da sua influência por toda Hollywood. Daí você começa a levantar questionamentos. Será que todo esse sucesso, poder e fama teve um preço? E assim galera, antes de continuar, que deixe seu like no vídeo. Pode não parecer, mas isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você quiser demonstrar ainda mais apoio, se inscreva e comente qualquer coisa como energia aí nos comentários. Everybody know ain't no party like a Diddy party, so yeah, that's what's up. Yeah. Tá todo mundo chamando o Diddy de demônio de Hollywood. Ele recebeu esse apelido justamente por estar associado a uma série de fatores obscuros que rondam a sua trajetória. Especialmente agora, depois dos relatos e investigações sobre a sua famosa festa, White Parties. Em português claro significa festa de branco. Só quem era da nata da sociedade, do topo da fama, era convidado para essas White Parties. No entanto, o que antes parecia ser um símbolo de status dos grandes artistas, se mostrou ser um verdadeiro circo de horrores, devido a algumas investigações. Mas o que isso tem a ver com tal acordo espiritual? Muitos artistas, em troca de poder e fama, fazem acordos espirituais com entidades poderosas no mundo espiritual. Você pode até achar que é teoria da conspiração, mas a influência desses espíritos sobre os humanos ainda vão acontecer, você acreditando ou não. Se você acha que o mundo espiritual não existe, eu te desafio a pesquisar sobre os rituais que acontecem lá na África. E duvido você não se questionar sobre as suas próprias crenças depois de assistir algum desses vídeos. Desde que o ser humano se entende como gente, sempre existiu cultos e rituais para agradar as entidades, sendo eles para o bem ou para o mal. No momento em que é, entre aspas, formalizado um acordo espiritual, pode ter certeza que as entidades irão entregar o que ela prometeu, mas você terá que fazer a sua parte também. Acho que não vai ser preciso usar muito neurônio para concluir que os espíritos não vão exigir de você dinheiro ou porcentagem do negócio. Então o que eles vão pedir em troca? Como já deve saber, o Diddy está sendo acusado dos mais piores tipos de crimes sexuais e possivelmente está envolvido com o assassinato de figuras que eram bem influentes nos anos 90. Se você achou que as Watch Parties eram o ápice da loucura, você tá enganado. A bizarrice mesmo eram a tais Freak Off. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, yeah, and we gonna go full, buck full crazy. Going crazy. O nome em si já é bem sugestivo, né? A tradução do termo significa um estado de descontrole total. As Freak Off são festas ainda mais exclusivas e secretas do que as Watch Parties e são descritas como o ápice da bizarrice e da depravação sexual. Participantes, incluindo celebridades e figuras influentes, eram supostamente coagidos a consumir drogas para suportar dias de atividades sexuais intensas. E ainda há rumores sobre a presença de menores de idade nessas Freak Off, adicionando uma camada ainda mais macabra e criminosa nessas festas.
E o pior de tudo era que esses eventos ainda eram filmados. Essa tática supostamente servia para duas coisas: alimentar a tara depravada do Diddy e garantir o silêncio das vítimas. Foi desse jeito que ele conseguiu perpetuar por um bom tempo esse ciclo de abusos. Imagine o poder de uma gravação comprometedora na mão de alguém como P. Diddy, com toda a sua influência em Hollywood e na indústria musical. As vítimas, muitas vezes jovens em início de carreira, que ainda estavam buscando seu espaço em Hollywood, se tornavam presas fáceis. E é nessa parte que Justin Bieber entra, mas não como abusador, e sim como vítima. Justin era muito próximo de Diddy desde a infância, com diversas aparições públicas juntos. Muitos acreditam que a música Yummy tinha cenas que seria tipo uns códigos de denúncia contra os abusos que sofreu naquela época. As Freak Off representam o lado mais sombrio e cruel do império do Diddy, um submundo de horrores escondido sob o véu de glamour e poder. Esse evento extremamente privado seria o palco de orgia entre os convidados, onde a principal busca era a satisfação do prazer sexual, ultrapassando todos os limites da moralidade dos envolvidos. E mesmo rolando toda essa barbaridade, ser convidado para uma dessas festas era visto como uma boa oportunidade, porque muitas pessoas poderosas iam nessas festas. E caso você fosse convidado, você estaria no campo de visão de artistas famosos, produtores grandes e donos de gravadoras. Essas festas enchiam os olhos dos artistas que ainda estavam engatinhando nesse mundo da música, e talvez por conta da ganância, esses artistas estavam dispostos a se vender em troca de oportunidade e parcerias comerciais. Então, você já deve imaginar o tipo de atividade que esses artistas pequenos eram submetidos pelos poderosos da indústria da música. Essas festas do Diddy, devido à intensidade de atividade sexual e à energia gerada pelos frequentadores, se tornavam pontos de conexão direta com Umbral. Acordei numa dimensão chamada Umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. De onde é que nós chegamos? A maioria está chegando do Umbral, né? E a placa está sendo corrigido. Nós não viemos do céu. Viemos da zona próxima. Nós viemos educados. As zonas umbralinas é uma dimensão inferior do plano astral, onde espírito em estado de atraso espiritual se concentram após o seu desencarne. É uma cidade criada a partir do acúmulo de energia de baixa frequência emanada dos pensamentos negativos, dos prazeres dos vícios, do egocentrismo e do apego material. Os moradores dessa cidade são espíritos que ainda não se libertaram dos seus vícios mundanos e depravados. Ainda são movidos pelo sentimento de vingança, ciúme, ódio ou simplesmente possuem afinidade com energia negativa. Todo esse contexto de depravação sexual e abuso nessas festas do Diddy criava-se uma atmosfera espiritual completamente pesada e densa. Assim, os lugares onde ocorriam essas festas se tornavam um portal astral para que espírito que possuía afinidade com esse mesmo tipo de energia pudessem participar. Então, da mesma forma que essas festas aconteciam no mundo material, também rolava simultaneamente algo parecido no astral. Ou seja, espíritos umbralinos também participavam das orgias dessas festas. Essa grande densidade energética gerada pela promiscuidade exagerada que rolava nessas festas servia de oferenda para agradar as entidades que ocupam o alto escalão de uma hierarquia que existe no umbral. Os convidados ficam completamente vulneráveis a influências espirituais negativas, como o vampirismo energético por parte das entidades desencarnadas. O nome umbral foi citado pela primeira vez em uma obra psicografada por Chico Xavier, chamado Nosso Lar. Quando Chico estava escrevendo essa obra, ele estava sob a influência de André Luiz, que já era um espírito desencarnado e esteve no umbral durante 8 anos. E através da psicografia, descreveu em detalhes para Chico Xavier como era essa tal cidade. O umbral não existe fisicamente no plano material, mas está coexistindo com a nossa realidade no plano astral, como se fosse um universo paralelo. Nessa cidade espiritual, as coisas são feitas por escambo, então não é o dinheiro que vai recompensar essas entidades, e sim o que você consegue extrair das pessoas e oferecer para os espíritos. E em troca, eles lhe darão dinheiro, poder e fama. Você pode até estar se perguntando, Juan, por que os espíritos superiores não fazem esse tipo de acordo? Entenda que a evolução do espírito não tem nenhuma ligação com as conquistas materiais, e sim com a elevação do estado de consciência do espírito. Dinheiro, fama e poder a qualquer custo, sem antes merecer, são coisas do ego e da ganância. Então, as pessoas que fazem esse tipo de acordo são pessoas muito apegadas às conquistas materiais e são capazes de se vender em troca de tudo isso. Então, os espíritos malignos, sabendo disso, se aproveitam da ganância e da soberba dessas pessoas.
Você parou para perceber que as músicas estão se tornando cada vez mais expressão exacerbada dos instintos básicos do ser humano? Os conteúdos da música de hoje em dia frequentemente giram em torno de temas como sexo explícito, uso de drogas e a busca desenfreada pelo prazer imediato. É quase impossível você não ver uma música com tanta putaria e droga por aí. Além disso, muitos shows de grandes artistas se tornaram um verdadeiro espetáculo de provocação sexual. Roupas cada vez mais curtas e coreografias explicitamente sexuais são consideradas normais, e não a exceção. Toda essa mudança levanta uma questão importante: por que essa escalada do conteúdo sexual nas músicas? Por que a inclusão de símbolos ocultos se tornou tão frequente? Alguns ainda têm coragem de argumentar que é só arte evoluindo e nada mais. É importante reconhecer o poder que a música tem em mudar atitudes e comportamento de toda uma sociedade. A música afeta simultaneamente 10 áreas diferentes do nosso cérebro. Ela é capaz de mudar completamente a sua percepção e emoção diante de qualquer contexto apresentado, seja uma música, filme ou série. Os povos antigos já sabiam disso, tanto que não é mera coincidência que muito templos antigos, maias e egípcios possuíam propriedades acústicas incríveis. Eles não só estavam construindo um templo bonito, mas estavam criando verdadeiras máquinas de manipulação. Imagina o impacto de um ritual com música nesses espaços. Por isso que acordos espirituais são tão comuns com esses artistas da música. Não é difícil perceber o momento da mudança na carreira profissional de alguns cantores. Provavelmente, os artistas que estão sob influência desse espírito criam músicas hipersexualizadas com propósitos bem definidos e fazem show que mais se parece rituais do que propriamente um show. Pode não ser mais a praia do Diddy criar novos hits ou performar um ritual em cima de um palco, já que ele entendia muito bem como fazer isso com várias celebridades reunidas em um lugar bem privado. Mas os outros cantores, nesse mesmo desejo de manter e ampliar sua influência na indústria, fazer um ritual mirabolante no meio de um show eram sua verdadeira praia. Enquanto Diddy era especialista em orquestrar um ritual nos seus eventos mega privados, outros são especialistas em orquestrar um ritual dentro de um estádio com mais de 70 mil pessoas. A concentração de energia humana em um único local potencializa o impacto desses rituais. Uma coisa sou eu, de boa, com meu manto de bruxo, batendo meu tamborzinho e conjurando o ritual ali no quintal de casa. Outra coisa muito diferente é fazer isso no estádio com mais de 70 mil pessoas. E se você prestar ainda mais atenção, esses palcos onde cantores fazem sua apresentação parecem mais réplicas de templos antigos do que lugar de cantar. Já que os artistas não conseguem levar as pessoas para o templo antigo e fazer um ritual, então eles levam o templo até as pessoas. E é claro, nesses rituais não pode faltar a presença constante de elementos sexuais em toda a performance do cantor e dos dançarinos. O motivo da sensualidade ser tão presente na música é porque a energia sexual é uma das forças mais poderosas e fundamentais da existência humana. E os espíritos sabem disso. Ela também é intimamente ligada à materialização, já que é através dessa força vital que somos capazes de criar novos seres, literalmente materializando uma vida através do ato sexual. A energia sexual é exclusivamente da carne, e essa exclusividade torna a energia sexual um recurso valioso e disputado num plano espiritual. A indústria da música, com a sua influência massiva na cultura popular, serve como um veículo poderoso para a amplificação dessa energia. Letras explícitas, performances provocativas e clipes carregados de sensualidade não são apenas estratégias de marketing, mas servem como canais de geração e manipulação dessa energia em larga escala. E a razão é simples: já que as entidades não conseguem gerar energia sexual por si mesmas, elas podem se aproveitar dessa energia quando é produzida em abundância pelos seres humanos. Em algumas filosofias espirituais, comparam a energia sexual com uma forma bruta da Kundalini, que é simbolizada como uma serpente enrolada dormida na base da espinha. A serpente enrolada simboliza o potencial reprimido e a sabedoria divina dentro de cada indivíduo. Quando despertada, a Kundalini sobe através do chakra principais até o topo da cabeça, trazendo a iluminação espiritual e a realização do espírito. Quando ela circula livremente pelos centros energéticos do corpo e de forma equilibrada, ela tem um potencial de materializar sonhos e objetivos, proporcionando grande impulso para movimentar a sua vida. Por outro lado, quando essa energia é usada em atividades sexuais desregradas, ela fica estagnada no chakra básico, e isso impede a evolução do espírito. Com essa energia em desequilíbrio, a sua vida fica completamente travada. Projetos e objetivos pessoais parecem não avançar. A energia sexual é muito poderosa, nem mesmo os humanos conseguem controlar adequadamente. Por isso que facilmente caímos nas tentações, sem contar que os espíritos umbrálinos se aproveitam desse desperdício energético.
aguçando ainda mais a nossa energia. Para concluir o vídeo, não tenha dúvida que por debaixo dos panos da indústria musical e de toda a Hollywood rola toda essa sujeira que eu falei aqui no vídeo. O sucesso extraordinário de alguns artistas é visto como resultado direto desses acordos espirituais. E é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like porque isso ajuda demais e também me motiva a criar novos conteúdos.